Olá, boa tarde a todos, boa noite a todos. E aí, meu caro? Olá, Tudo Rodrigo, bom? muito bem-vindo. Prazer, É, Alex. Estamos aqui, estamos aqui hoje iniciando a 12ª live dessa série, A Mão do Autor e a Mente do Editor. E hoje é uma grande honra ter aqui o meu querido amigo Rodrigo Constantino, uma pessoa com quem eu já trabalho há muito tempo e as fofocas já estão rolando na internet. O Rodrigo é a mais nova aquisição nossa na LVM, vai estar como nosso editor também. Vai ser um prazer imenso ter o Rodrigo trabalhando no nosso time. E é uma coisa até que eu gostaria aqui de, antes de passar a palavra a você, Rodrigo, até para uma primeira pergunta, um trabalho que o Rodrigo faz há muito tempo e que eu venho acompanhando e gosto muito disso, é essa questão de captação de autores. Se nós analisarmos grandes nomes da nossa chamada nova direita no Brasil, o próprio Bruno Garchagen, com o Para de Acreditar no Governo, o Francisco Raso, o Flávio Morgenstern, até mesmo o mínimo do Olavo de Carvalho, foram livros que a Record conseguiu um sucesso grande sem querer desmerecer o trabalho dos próprios autores, o trabalho do Carlos Andreasa como editor, o trabalho que foi dessas pessoas que elaboraram as obras, mas isso tem muito a tua mão também. Você foi uma coisa, digamos assim, um padrinho de muitas pessoas que hoje estão aí, algumas até por N questões não mais no nosso circo, outras sim, mas é um trabalho que foi primordial que você fez. Então é um prazer imenso tê-lo aqui conosco na LVM. Aí tem outra curiosidade, quando o Clube Ludovico começou, e o Ludovico pediu que nós fôssemos, Hélio, eu, montar a equipe de curadores. A primeira pessoa para quem nós ligamos e convidamos para ser o curador foi você. Então, toda aquela lista que nós temos dos curadores, o primeiro a ser convidado foi você. E agora vamos ter você não só como um parceiro, mas como parte dessa equipe. Então, muito bem-vindo à LVM, muito bem-vindo ao Ludovico, e vai ser um prazer imenso poder ter você na nossa equipe. Pedro Henrique gosta muito de você também, é teu fã, e eu acho que é um trabalho que você e eu já vimos fazendo há muito tempo junto, eventos do IEL, lançamento, inclusive, do Kirk em 2013, A Política da Prudência, no Rio de Janeiro. Os debatedores meus foi você e o Christian Lynch. Então, vários eventos da Fundação Friedrich Naumann. Então, nós temos uma história Isso. nesse meio, e é uma história interessante porque eu acompanho o teu trabalho no começo um pouco mais de longe, desde o início dos anos 2000, quando você começou a despontar, você mais libertário nas suas posições, e eu sempre o velho gambá conservador, burkeano, discípulo de Ubiratã Borges de Macedo, Og Leme, e sempre brincando: Constantino, estás vindo para o nosso time cada vez mais. E esse teu livro aqui é uma narrativa, então é inclusive um livro que eu acho interessante. O teu testemunho, Confissões de um Ex-Libertário, salvando o liberalismo dos liberais modernos. E a primeira pergunta que eu faço a você, para você conversar aqui com o nosso público, é que você fale um pouco dessa tua trajetória, a chegada nas ideias liberais e de um caminho mais libertário até chegar a uma posição mais conservadora. Perfeito, Alex. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um grande prazer estar nesse bate-papo aqui com você. A gente já se conhece há muito tempo e nessa batalha, muitos colóquios também. Você conhece toda a história do Instituto Liberal, que depois eu acabei assumindo. Então, já tem muitas sinergias e encontros nesse caminho. Para mim, poder estar trabalhando com você aí nesse desafio, nessa empreitada da LVM é um grande prazer, uma grande honra. E me sinto até mais tranquilo, né? Porque eu chego meio não, completamente neófito nessa área, em que pese você ter dito aí que eu tive um trabalho de peneirar de alguma forma autores ou ajudar, escrevi muitas orelhas a pedidos, né? Muitas orelhas, e isso aí sempre foi parte da minha causa. Então eu vejo como um passo muito interessante, fico muito animado, muito empolgado com esse desafio, né? E, ao mesmo tempo,
sim, entendo o que o Pedroso enxergou nisso, a gente conversou muito, né? E entendo o que ele viu aí como um passo natural para quem já é, ponta de lança nesse movimento liberal, conservador, de direita, há muitos anos. De certa forma, você mencionou aí o Andreasa e o trabalho que ele fez na Record, né? E é o caminho contrário, né? Ele virou hoje comentarista de rádio, colunista de jornal, e ele era o editor. Vamos ver como é que eu faço o caminho na mão contrária. Em relação à minha trajetória, Alex, bom, em primeiro lugar, só fazer uma piadinha, né, que eu vim aqui mais despojado porque é sábado, mas eu esqueci que você é o conservador raiz, né, está aí na beca, impecável, e eu estou me sentindo... não estou à altura. Não, mas é minha vocação de mordomo. Eu sei. Até para lavar banheiro eu coloco terno e gravata. A gente nos colóquios era assim, nos colóquios do Libertfund era assim. Exatamente. Eu de manhã cedo, 7 da manhã, café da manhã, já de terno e gravata. Exato. E o pessoal que está brincando aqui, eu estou hoje com uma... Não estou bebendo suquinho, é uma sangria, que beleza. Receita tipicamente espanhola. Que beleza. E faço aqui o velho brinde burkiano, Esto Perpétuo. Maravilha. Mas, Rodrigo, vamos lá. Continue e... Vamos lá. Então, esse livro aí, né, esse meu último livro, mais recente, ele é um testemunho, como você colocou muito bem, né? É óbvio que ele tem muito mais, no fundo, né, quando você vai espremer, ele tem muito mais argumentos para defender esse liberalismo com viés mais conservador do que toques, de fato, pessoais da minha vida. Ele é um livro técnico nesse aspecto. Mas eu tentei colocar muito dessa minha visão e algumas coisas, até achei interessante o que eu fiz, que eu peguei textos antigos meus e publiquei. Então, assim, tem quase na íntegra alguns textos antigos e alguns textos novos para eu mostrar para o leitor mesmo essa mudança, né, essa guinada. E de onde vem essa guinada, que é a sua pergunta, Alex? Cara, assim, de forma muito sucinta, né? Em parte, eu brinco que é a idade e que nós, liberais com viés mais conservador ou conservadores de boa estirpe, vamos preferir chamar de amadurecimento, né? Então eu não quero parecer intolerante ou arrogante em relação aos mais libertários, mas eu acho que é um movimento natural. A frase do Tom Wolfe, eu acho que captura muito bem isso. O conservador é o liberal que foi assaltado na noite anterior. Então, assim, experiência de vida, vivência, né, e cabelos brancos, isso tudo te coloca num viés um pouco mais conservador. Você começa a enxergar esse fervor mais revolucionário como uma coisa, às vezes, perigosa, e você começa a defender, então, a preservação com muita cautela e prudência, para usar o título do livro do Kirk, que foi uma grande influência, né, nessa guinada nova, nessa fase nova. Você começa a querer, então, tomar mais cuidado. Você entende que o legado disso tudo que a gente acha caro da civilização ocidental, que passou a se chamar de civilização judaico-cristã, com esses valores morais, você sabe que tudo isso não vem por acaso e pode se perder. Então você começa a ficar realmente mais arisco, mais atento a essas coisas, a esses movimentos progressistas que tentam subverter valores, esgarçar tecidos sociais, sem o qual você começa a entender que a liberdade individual, que é o pilar mais caro, talvez, para um liberal, né, essa liberdade não sobrevive num vácuo de valores de morais e tradições, né? Então, eu acho que você não deixa de ser um defensor da liberdade individual, né? Você não vira um coletivista, mas você entende que, para defendê-la, você precisa levar em conta muitos aspectos que os conservadores te apresentam. E aí vem outra coisa, né, Alex? Sendo muito sincero, eu li, e é curioso isso porque eu tenho a prova, né? Eu tenho, desde 2000, que foi o ano que você mencionou, a cronologia de todas as minhas leituras. Eu não sou um obsessivo, ao contrário da imensa maioria dos conservadores que eu conheço, né, que são mais colecionadores e minuciosos com as coisas. Via de regra, o conservador é mais assim. Eu não sou. Eu sou meio caótico, desorganizado, mas isso eu fiz. Eu montei aí a lista cronológica de toda a minha leitura. Então, é só olhar. Uma parte da resposta para a sua pergunta já está lá. Eu li, durante uma fase da minha vida, que acho que era adequado à fase, talvez, a questão da maturidade, eu li muita coisa libertária. Aqui atrás de mim tem uma seção inteira só de libertários. Aí, do lado, tem a seção inteira dos conservadores, que eu fui ler um pouco depois.
Então, a verdade é que eu fui entrar em contato com Burke, com Kirk, com Gertrude Himmelfarb, com Roger Scruton, com Theodore Dalrymple. Eu fui entrar em contato com essa turma toda depois. Eu acho que até casou, porque eu acho que eu estava mais preparado na fase da vida para absorver essas ideias e ter essa simpatia maior pelo argumento conservador, né? Já tinha deixado um pouco para trás o fervor revolucionário. E a última coisa, a última coisa assim, que eu acho importante para fechar esse tripé, que é o que eu entendo, leituras novas, a fase da vida e a maturidade, e que tem a ver com essa questão da maturidade. Eu fui pai muito cedo, Alex. Então, a minha filha, ela, quando eu tinha 25 anos, nasceu. Quando eu tinha 35 anos, ela já tinha 10. Então, ela era uma adolescente. Eu, com 35 anos, meus amigos começando a pensar em casar ou ter filho, e eu com uma adolescente em casa, inserida nesse mundo de redes sociais já, né, de tudo mais, você começa a ficar muito mais ligado nesse aspecto do entorno, né, do zeitgeist, dos valores que estão disseminados. Você educa em casa da sua forma, exatamente, somos liberais e tudo, mas o que está lá fora influencia. E é muito mais difícil você fazer um trabalho de reversão do estrago do que se não tivesse esse clima de ideias disseminadas aí fora. Então, eu vou dar um exemplo muito claro, o feminismo. A minha filha, eu consegui incutir o antivírus do feminismo nela. Ela não virou uma feminista. Mas, cara, é impossível dizer, inegável, né, que não deu um trabalho muito maior. Por quê? Porque ela sai de casa, a escola, as amigas, a família das amigas, tudo inserido, tudo imerso nessa cultura feminista, né? Que é uma coisa que eu trato no livro, um capítulo lá sobre isso, o que virou o feminismo na terceira onda, bem radical. Então, a minha paternidade precoce com a minha filha na adolescência fez eu ficar mais ligado ainda em relação a esses valores morais tradicionais que são a essência do conservadorismo. Uma coisa que eu gostaria de acentuar aqui, muitas pessoas não lembram. Eu sou pré-histórico. Eu entrei no Instituto Liberal em 1991. Então, eu vivenciei isso e eu marco metodicamente, eu vou mantendo datas exatas. E no caso da tua trajetória, eu acompanhei muito bem isso. Até quem me alertou pelos teus escritos originalmente foi o finado embaixador Meravena. Você falou, preste atenção no Rodrigo, vale a pena, é uma pessoa que tem boas ideias. E você, primeiro, tem um pioneirismo no teu escrito, muitas pessoas não lembram desse fato, que você foi o primeiro brasileiro a escrever um livro tentando sistematizar as ideias de Ayn Rand. Eu sei que você hoje discorda de muitos pontos das ideias de Ayn Rand, mas você teve um trabalho fundamental de lançar esse teu livro pioneiro. Inclusive, é um documento histórico, acho que é um material que merece até no futuro ser revisitado, e você é muito honesto na exposição geral das ideias da Rand, mas você também pode fazer, eu acho que hoje, uma crítica e acrescentar um pouco. O segundo aspecto importante é que você foi um dos pioneiros em colaborar com o Hélio Beltrão no Mises, e antes mesmo do Mises Brasil lançar o livro que se tornou hoje o mais famoso de divulgação de escola austríaca, que é o Ação, Tempo e Conhecimento, do nosso decano Biratã Jorge Ório, que já tinha escrito antes um livro sobre escola austríaca, Economia e Liberdade, você escreveu um livro sobre escola austríaca. Inclusive um livro em que você apresenta Menger, Bombaverk, Mises, Hayek e até, muito simpático, as ideias de Rothbard e de Hope, que hoje eu sei que você tem algumas discordâncias com os dois, mas sabe reconhecer os pontos positivos. Sim. Então, você poderia falar um pouco dessa tua visão libertária de um randiano, um quase anarcocapitalista também? Perfeito. O Economia do Indivíduo, né, que é essa coletânea desses principais pensadores austríacos, e o Egoísmo Racional, né, o individualismo de Ayn Rand, realmente teve essa coisa assim do precursor, né, num país que
não falava desses autores, né? Então isso aí realmente está na história, né? E hoje, como você colocou, Alex, eu consigo olhar para trás sem nenhuma vergonha, até com orgulho de ter feito esses livros, mas, como você adiantou, com uma visão muito mais crítica. E qual é basicamente essa mudança e por que a visão se torna mais crítica? Eu vou pegar o Rothbard, que você citou, e a Ayn Rand, para pegar um austríaco que seria tido como mais radical, né? Porque eu acho que o Hayek, por exemplo, não está nessa mesma lista. O Hayek ele era tão confundido com o conservador que ele teve que se justificar. E acrescentou um apêndice no The Constitution of Liberty para dizer por que eu não sou um conservador. Porque ele segue ali toda a linha filosófica do iluminismo escocês, né? Aquela coisa gradualista, reformista, as formações. Ele faz metáfora com as formações rochosas, a língua, e aí vem de baixo para cima também as instituições que sobreviveram ao teste do tempo. Então, nesse aspecto, ele está muito mais para um conservador nesse sentido, né? Então, qual o problema que eu vejo no Rothbard e na Ayn Rand? Que com o tempo e com muita leitura, eu me afastei. E hoje enxergo de forma muito mais crítica. De forma muito sintetizada, Alex, e aí claro que você vai ser injusto, você vai ser simplista, né? Não tem como ser diferente num bate-papo desses. Eu acho que ambos, Rothbard e Ayn Rand, eles endeusaram a razão humana como instrumento epistemológico, né? Em vez de reconhecer que, mesmo pela nossa razão, a gente consegue entender os limites dela e que ela não é capaz de apreender tudo aquilo que existe de importante para a liberdade, né? Então eles colocaram num pedestal a razão com R maiúsculo, que é basicamente o pecado da soberba, do orgulho, né? Na mitologia grega é o que Prometeu fez. Roubou o fogo dos deuses e foi duramente punido por isso. Então é a arrogância típica do libertário. E aí vem a segunda coisa, que é montar os sistemas fechados, né? Tanto que o Liberty Fund nunca gostou muito deles. O Liberty Fund tem uma ampla gama de autores, né? E colóquios e tudo, e esses nunca entraram, não. Por quê? Porque a cabeça do Goodrich, do Mr. Goodrich, era uma cabeça mais aberta, um liberal, sem dúvida, liberal, mas aberta. Então, Ayn Rand e Rothbard, tanto que se bicaram, e não é por acaso que se bicaram, é porque ambos criaram sistemas fechados, né? Análogos ao que a gente chama de seita, com base num princípio absoluto, né? O PNA, o princípio de não iniciação de agressão e tudo mais, e no caso da Ayn Rand, o objetivismo e tudo, com base nesses axiomas e nessa pedra filosofal, para a gente chamar assim, eles montaram, né, todo um arcabouço filosófico em cima de pilares que eu julgo menos resistentes e resilientes do que eles gostariam. É mais frágil do que eles pensavam, esses pilares. São mais frágeis. Então, você começa a criar perguntas incômodas que vão gerando brechas. E lá atrás, quando eu fiz parte do Mises, tinha lá, né, um grupo mais radical que essas perguntas incomodavam e houve ali a rixa por conta disso. Que eu falava, olha, o Instituto leva o nome do Mises, não precisa ser misesiano. Pode ser Rothbardiano, pode ser o que for. Mas, no mínimo, vamos respeitar o ponto de vista do Mises. E vamos dizer o que Mises pensava. Mises não era um anarcocapitalista. Aí esse argumento assim, mas na época ele não tinha argumentos suficientes, conhecimento para entender. Cara, ele rebatia a visão anarquista como instrumento, como meio. Ele era um democrata, ele defendia a democracia como única forma, não como um valor absoluto, não como o Deus que falhou do Hoppe, mas como o mecanismo mais imperfeito, mas mais pacífico para se livrar de erros, que era muita visão do Popper também. Então, eu comecei a escrever alguns textos sobre Mises, pegando de vários livros dele, Ação Humana, Socialismo, Liberalismo, vários. 8 livros eu pegava trechos importantes que não eram fora de contexto, que eram a visão essencial do Mises para a filosofia política, mostrando que ele era um liberal radical, mas um liberal democrata, reconhecendo a importância do papel do Estado, não do governo, não de governo voluntário, não. Ele achava que tinha que ser Estado. Então, não quer dizer que esteja certo, quer dizer que era a visão do Mises. Então, eu comecei a olhar com o tempo, Alex, para Ayn Rand e Rothbard com muita desconfiança em relação a esse império da liberdade montado todo ele em cima de uma pedra filosofal. Eu dou um exemplo. O livro da Ética da Liberdade, do Rothbard, é um livro extremamente poderoso
extremamente impactante, inegável, né? Acho que todo mundo deveria ler, mas ele é extremamente incômodo em algumas horas ali. Que você lê e você fala, meu Deus do céu, cara, tá bom, ele está separando moral de legal, eu entendo tudo isso, mas ele está defendendo bandeiras que intuitivamente, aí vem essa história, né, do conservador, intuitivamente ele tá mexendo com tudo aquilo que é mais caro para a civilização e para nós como seres humanos. Né? Então, assim, chega uma hora que você fala assim, olha, enough, né? Tá bom, para, daqui eu não passo. Ele está começando a flertar com coisas em nome das ideias, um tanto abstratas, ele está começando a flertar com coisas perigosas. E aí vai na essência da guinada do libertarianismo para o liberalismo mais conservador. E eu sempre brinco não, eu sempre lembro, né? Porque não é uma brincadeira, é muito sério, que o pai do conservadorismo moderno, assim considerado, que é o Edmund Burke, ele era um liberal Whig. Ele não era dos Tories. Mas ele viu, é maravilhoso esse livro que vocês lançaram, ele viu o perigo jacobino bater a porta. E aí ele reagiu. Então, o que eu sou? Eu sou um liberal clássico reagindo a excessos em nome da liberdade. Excessos. Seja o liberal progressista, que é o atual esquerda americana, que é em nome do liberalismo. E aí muita gente fala assim, eu mesmo falava, mas eles usurparam o conceito do liberalismo. Eu sempre defendi essa tese, já resenhei livros interessantes sobre essa revolução silenciosa e tudo, e recentemente li 2 livros que me colocaram a pulga atrás da orelha de que não é um desvio do liberalismo, mas é o liberalismo seguindo as suas premissas de forma muito lógica. Então, é o John Stuart Mill levado às últimas consequências. Então, empoderar o indivíduo, e a tese mais interessante disso é que houve uma ressignificação do conceito de liberdade em relação aos clássicos. Os clássicos, os cristãos, eles sempre entenderam que liberdade era algo que você tinha que domesticar impulsos, controlar instintos. Enquanto que a ressignificação de muitos libertários liberdade é a ausência de freios, de barreiras para eu fazer o que me der na telha. É uma confusão quase com licenciosidade ou libertinagem. Desde que eu não esteja invadindo a esfera de ninguém, faz o que der na telha e siga de forma genuína os impulsos. Né? Aquilo que aflorar, você faz. Isso é liberdade. E para o Edmund Burke, isso não é liberdade. Para o Edmund Burke, ele fala muito claro, olha, se você seguir os seus impulsos e não encontrar freios internos, cada vez mais você vai demandar os freios externos, porque senão a sociedade vai implodir. Ela não sobrevive sem esses grilhões. A questão é se você coloca os grilhões internamente, ou seja, se você absorve, introjeta aquilo que veio da tradição, dos tabus, da cultura, ou se você vai buscar fora. É muito análogo a uma família. Você educa teu filho direito, ele vai ter os freios dele. Se você não botar limite dentro de casa, ele vai encontrar limite na rua, na polícia, por exemplo. Então, hoje em dia nós estamos com um discurso muito libertário e libertinoso, e ao mesmo tempo nós estamos o quê? Com um aparato estatal gigantesco, o welfare state, o Estado se metendo em tudo, se você pode ou não fazer um bolo de casamento para um casal, e isso tudo em nome da liberdade. Então, nós erramos em algum lugar. Nós erramos. O pêndulo extrapolou. E essa é a tese do livro. Então, eu identifiquei como causas disso, né, até mesmo pensamentos como o da Ayn Rand, como o do Rothbard. E eu, hoje em dia, sou crítico a esses pensamentos. O que não quer dizer que não seja uma porta de entrada fantástica para esse mundo do conhecimento do indivíduo, né? Do foco no indivíduo. Porque eu continuo inimigo dos coletivistas. Só para a gente fazer essa distinção para quem está acompanhando, Alex. E eu sei que você entende muito bem isso. O coletivista, como eu estou falando aqui, é aquele que coloca o indivíduo como um meio sacrificável em prol de alguma coisa abstrata maior, algum construto social qualquer. A nação, a classe, a raça. O conservador não é necessariamente, ou não é um coletivista. Agora, ele dá muito valor e ênfase ao coletivo. Porque ele entende que o coletivo é muito importante para a sobrevivência da própria liberdade do indivíduo. Enquanto que o individualista exacerbado, ele é quase, eu já brinquei com isso uma vez, um sociopata. Tanto que quando eu comecei a defender as ideias da Ayn Rand,
algumas pessoas levaram tanto para o limite que eu tive que escrever um texto que não é novo, era antes da minha fase mais conservadora, que já estava lá. Individualista, sim. Sociopata, não. Essas discussões que eu tinha com alguns ali, né, Rothbardianos, era assim: dane-se se o cara quiser se matar do meu lado, dane-se se ele quiser fumar crack. E eu não ligo a mínima, cada um faz o que quiser desde que não encha meu saco. E eu comecei a olhar para esse troço e falar assim: vem cá, isso aí está flertando de forma muito perigosa com uma sociopatia. Né? Nós estamos esgaçando o tecido social, vizinhança, a oikofilia, que é aquilo que o Scruton defende, que é o amor ao lar. Né? Nós vivemos no local, nós não vivemos numa ideia abstrata. Então, você, literalmente, peço perdão pelo meu francês, você cagar para o que está à sua volta, isso não me parece uma postura adequada. Então, eu comecei a ver essa turma meio libertária, né, ANCAP, abandonando princípios e valores que eu entendia como não só caros, né, importantes, como fundamentais para a sobrevivência do que eles valorizam, que é a liberdade do indivíduo. Então, Não, e uma coisa interessante nisso, Constantino, é que aí, de novo, eu estou feliz com a tua vinda para a LVM. Você sabe disso. Nossa reunião, tanto de quarta-feira, quando você chegou no time, quanto a nossa primeira reunião de ontem, eu não consigo esconder essa felicidade, porque nós somos parceiros de muitos trabalhos antes, e eu acho que essa nossa aliança anterior ela vai se reforçar ainda mais num bom trabalho. De novo, Pedro Henrique, que é teu hiperfã, adora você, e que você tem apoiado ele como você apoiou vários jovens, você sempre teve essa generosidade. Aí teve alguém que colocou: o Constantino é brabo. Não, ele é incisivo nos debates. Só que o Rodrigo é um cara muito mais fácil de lidar e de dialogar do que aparenta. Então, você é um pouco sanguinário nos seus debates, você vai, bate, só que é tranquilo lidar contigo. E, de novo, o teu trabalho um pouco quase como editor. Quando você sugeriu a Record o livro do Yuval Levin, O Grande Debate, Edmund Burke, Thomas Paine e o Nascimento da Esquerda e da Direita. O Yuval Levin é colega meu da Burke Society, teve Jaime Acosta no Kirk Center, e esse embate entre Paine e Burke são dois liberais, só que um acaba tendo uma tendência mais racionalista e que leva a um progressismo, e o outro, por se fixar no concreto, na realidade, e não querer defender liberdades abstratas, mas uma liberdade real, acaba sendo essa base do conservadorismo. E um ponto que você falou: defender comunidades não é defender o coletivismo. Montesquieu faz isso, sim. Burke faz isso, Tocqueville faz isso. No teu livro, você tem um cuidado de se manter fiel a esse liberalismo. Inclusive aqui, no capítulo final, quando você diz conservador sim, reacionário não. E hoje no Brasil nós temos um problema, você já entrou em vários embates contra isso, que tem gente que é reacionária, é de um obscurantismo absurdo. Sim. O próprio Hayek, quando diz por que não sou um conservador, ele está rejeitando o conservadorismo intervencionista do Partido Conservador Britânico, e ele está reagindo à postura reacionária de autores europeus continentais da tradição austríaca dele. Você pode falar um pouco dessa tua posição de um justo meio e entender esse equilíbrio entre passado, presente, futuro, e como no teu livro você mostra essa visão de que muitas vezes esses libertários e hoje esses liberais sociais, left-wings, essas coisas que estão surgindo, acabam defendendo uma pauta que é destrutiva da liberdade, porque leva a liberdade de valor, mas também como essa postura mais reacionária também se coloca contra a liberdade, porque nos joga num tribalismo. Sem dúvida, sem dúvida. Esse recrudescimento do tribalismo alimentado, inclusive, pelas redes sociais, que tudo virou uma espécie de torcida de futebol, é um negócio tóxico para o ambiente de tolerância e debate sobre liberdade. Né? É curioso que você colocou que eu
no tato, e aí você me conhece há muito tempo, eu sou uma pessoa tranquila de lidar, até porque, Alex, se você for ver meus livros, né, os livros, sempre tem um tom de chamar para uma conversa, mas com alguma humildade em relação. Eu não estou oferecendo um produto pronto e finalizado, e eu sei qual é a verdade. Outro dia, no meu programa lá de debate, o meu colega de bancada mandou essa, né? Eu sei o que é certo para a sociedade. Deve ter saído sem querer, eu extraí isso dele. Mas isso é o ápice da arrogância. Eu nunca tive isso desde o meu primeiro livro. Se você for ler Prisioneiros da Liberdade, eu fecho na conclusão mostrando, ó, isso aqui tudo é introdutório, eu quero chamar para reflexão, para o debate. Nós temos que evoluir no pensamento e tudo. Eu posso estar errado. Então, é daí que vem essa minha postura, né? Eu mudei muitas posições, então eu tenho a postura epistemológica minha, ela é de humildade. Ela é de humildade. Justamente por eu reconhecer os limites da razão, né? Mas vamos lá. O Thomas Paine e o Edmund Burke é um grande debate. Esse livro é um livraço, né? E esse outro que eu mencionei agora, que diz que o liberalismo não foi usurpado, mas foi executado, ele não tem que ser mudado e reformado, ele tem que ser aposentado, que é a tese do cara, né? Chama-se Patrick Deneen. Ele diz que o grande debate nem é entre o Burke e o Paine, mas entre o Burke e o Mill, porque o Mill teria uma visão diferente, tudo, mas eu acho que o Paine acaba mais ou menos nesse mesmo progressismo, né? E o ponto é o seguinte, é curioso que eu fui chamado já, desde aquela rede liberal, que a gente tem também há muitos anos, participa, eu era chamado por um dos participantes do Paine Tupiniquim. Ele é o nosso Thomas Paine Tupiniquim, porque eu tinha esse fervor e essas ideias libertárias, então eu era mais revolucionário. Só que o Thomas Paine, ele defendeu, no afã ali da empolgação da Revolução, a Revolução Francesa. E eu sou muito crítico da Revolução Francesa. Ele acabou preso por defendê-la, né? Ele foi até traído pelos seus... Não. E só uma nota de rodapé, ele só não foi executado porque o marceneiro montou a porta errada e a dobradiça, no lugar da porta abrir para fora, abria para dentro. Então, na hora que foram marcar a porta, que ele ia ser guilhotinado, marcaram do lado errado. Ele via ali que ia ser guilhotinado, só que o carrasco passava e não, esse não, esse não. Pois é. Mas desculpa. Não, é isso. Os rodapés. Os dois grandes pais fundadores, né, da América, mais libertários, eram o Thomas Jefferson e o Thomas Paine, que nem é considerado um ali, mas ele foi um grande incendiário, influenciador com o Common Sense, com o panfleto dele. Mas ele escreveu depois The Age of Reason, né, a Era da Razão, e ali ele ficou mal visto por muito americano, porque ele detona o cristianismo e tudo, e a nação americana ela foi fundada sob pilares cristãos. Isso é inegável, né? Então, ele foi muito longe nessa visão revolucionária com base em ideias abstratas, racionalistas, e aí é que está o problema. O Burke olha para isso com muito mais confiança, e as trocas que eles fizeram, engraçado que o grosso foi tudo de forma indireta, né? Um rebatia o outro sem citar, mas tiveram algumas trocas de carta e tudo, mas eu acho que o Burke ganhou esse debate, esse grande debate, assim como ganhou em relação ao Mill, né? E eu passei a ver com muita desconfiança, Alex, todos esses grandes empreendimentos racionalistas, né? O cara que, do conforto de um escritório, ele quer criar, né, do zero, fazer tábula rasa do passado, esse pacto social, isso tudo é muito perigoso. E aí vem a questão que você já adiantou aí, né, dando a cola para mim, para eu não esquecer, muito gentil da sua parte. O Burke traz essa visão não do pacto social racionalista, onde, para usar aquele argumento do Spooner, que eu acho até um tanto infantil, mas a minha assinatura não está aí. Também não está na família, e a família é importante. O Edmund Burke traz uma outra visão de pacto, o pacto intergeracional. É um grande acordo tácito, não precisa da sua assinatura registrada com carimbo em cartório, não é assim, né? É um grande acordo tácito entre os que já viveram, os que vivem e os que ainda nem nasceram. E com isso ele conseguiu criar uma cola de preocupação com o processo. Enquanto que sem isso, a gente cai muito num risco ali de você querer ser você é um usuário temporário do mundo e você cai num risco de você flertar com uma visão hedonista, irresponsável e egoísta em relação a tudo isso. Por quê? Porque você dane-se o que você vai deixar como legado, né? Não é uma corrida, não é uma maratona
onde você pega, maratona de bastão, onde você pega o bastão, faz sua parte e tenta deixar melhor para o outro. Não, se torna uma corrida de 100 metros raso, onde dane-se o que vai ficar. Então, essa visão do pacto racionalista, ela é uma visão que leva, se você aplicar as últimas consequências, a posições muito perigosas para a sobrevivência do que a gente considera tão caro como civilização ocidental, né? Então, o Reagan dizia, olha, liberdade está sempre uma geração de ser perdida. Esse troço, quando você entende, né, que não é fácil montar isso, você fica menos arrogante em relação a fazer tábula rasa do que veio, né? E mesmo aquele que foi um dos grandes responsáveis na era moderna pelo quase endeusamento da razão e tudo isso, mesmo o Newton, o Francis Bacon também, antes, mas o Newton dizia, né, olha, eu enxerguei longe porque eu subi em ombros de gigantes. Então, há um reconhecimento humilde disso que a gente está falando, de, olha, tem todo... Nós herdamos coisas, as tradições, esse troço que sobreviveu ao teste do tempo. Isso não é uma brincadeira de criança. Isso não é para você apagar e falar, não, eu pensei aqui, ó, sozinho, tenho 18 anos, 22, 28, e eu resolvi essas questões todas, esses dilemas todos morais. Porque, Alex, a vida em sociedade é complexa. Não é à toa que os liberais mais maduros ou com viés conservador, eles entendem que existem valores muitas vezes incomensuráveis. Pode pegar um Isaiah Berlin, pode pegar... São coisas que não têm uma resposta simples. Você está falando de dilemas. Dilemas. Então, essa abordagem mais humilde, e aí eu acho que tem uma forma muito interessante de ilustrar isso, e que era um debate na época, né, com a família mais radical lá do Instituto, que eles falavam eles gostavam muito daquela metáfora dos macacos, de forma muito resumida. Você joga 5 macacos numa jaula e uma banana. Aí eles vão pegar a banana, você joga uma ducha de água forte contra eles. Porra, aí um dos macacos mais destemido, né, corajoso, sei lá, ou louco, ele vai e não se acovarda e tenta pegar. Os outros levam a ducha junto, né? E quando ele vai tentar de novo, os outros mesmo impedem, dão porrada nele, sentam um cacete no bicho. Não vai pegar não, porque a gente apanha junto. E aí, beleza. Aí você tira um macaco, bota outro. O macaco chegou fresquinho, viu lá a banana, foi. Os outros bateram. Aí tira mais um, bota um segundo novo, todos os outros vão bater nele, porque não querem levar a ducha, sendo que tem um novo que bate junto e não sabe por que está batendo. É porque aprendeu assim. Aí, quando você tirou o último macaco que estava lá desde o início e entende a origem do troço, todos os outros batem no novato e ninguém sabe por que está batendo e ninguém sabe por que está apanhando. Então, isso era um argumento racionalista para dizer, ai, tá vendo? Você quer seguir tradições e tabus, cegamente você é um macaco irracional. Tá bom, muito bonitinha a história, muito convincente e persuasiva. Vamos trocar a ducha por um botão que explode uma bomba atômica? Aí já não fica mais tão simples, né? Porque se você deixar ir lá descobrir o que acontece, pum, implodiu. Não restou mais macaco para contar a história. Então, vamos mexer no tabu do incesto? Vamos mexer no tabu da poligamia ou no tabu da pedofilia? Vamos mexer em tabus? Com base só em argumentos racionais, trocas voluntárias, consentidas. Ah, mas é entre adulto. Tá bom, mas defina adulto. Aí o Rothbard até tentou, coitado. Né? Mas não foi convincente. Então, no limite, nós podemos estar mexendo em coisas de forma muito arrogante que podem colocar a perder toda a herança e legado da civilização. Então não é trivial a brincadeira do macaco. Não é trivial. Nós temos que ter a consciência que podemos estar mexendo num vespeiro muito perigoso. Então isso faz o quê? A postura ser a de tatear, a de você fazer aos poucos, com gradualismo, reformas, você esperar tentativa e erro. O Popper mesmo, que era um liberal, longe de ser um conservador, os conservadores odeiam o Popper, mas o Popper mesmo falava, olha, pequenas experiências se for mexer numa coisa muito radical, muito revolucionária. Então o Thomas Paine não tinha isso, o Rothbard não tinha isso, e por isso que flertou, inclusive, na década de 60 com a nova esquerda. O Rothbard chegou a elogiar ali, tecer uns elogios ao Che Guevara e companhia. Então, assim, a mensagem seria essa, né? Olha, prudência, cautela,
humildade epistemológica. Não coloque a razão com R maiúsculo nesse pedestal no lugar de Deus. Porque, se eu não me engano, era o Sêneca. Vocês gostam do estoico, lançaram um também. O Sêneca dizia o seguinte: se queres submeter tudo a ti mesmo, submeta-te primeiro à razão. Legal. Quem é que consegue submeter tudo a ti mesmo? Você vai ter que ser um especialista em astronomia, física, química, filosofia, ética. Ninguém. Ninguém submete tudo a si mesmo. Nós todos damos um leap of faith, né? Nós todos mergulhamos no escuro de alguma forma em muitas coisas. Escolhemos autoridades para confiar em várias áreas do saber. Porque ninguém submete tudo a si mesmo. Então, essa máxima é bonita, mas na prática ela é uma máxima anti-racionalismo. Racionalismo não é anti-razão, anti o endeusamento da razão, a pseudociência, o cientificismo, como chamou Hayek, né? Então, é assim, olha, ninguém pode submeter tudo a ti mesmo para submeter a tua razão com R maiúsculo. Então, mais humildade, meu cara. Mais humildade. Vamos com calma. Essa é a mensagem do Burke, né? Vamos com calma. E é um ponto importante isso, Rodrigo. E, de novo, acho que tanto em debates privados nossos, em Liberty Fund, eventos do IEL, eventos da Friedrich Naumann, como em debates públicos, em época de Orkut, Facebook, agora, é um fator que as pessoas que às vezes não te conhecem mais não veem a tua grande humildade intelectual nisso. Esse próprio livro teu aqui é uma demonstração dessa tua humildade. Você, foi o que eu falei, eu respeito muito as tuas análises de Rand iniciais, as tuas análises de Rothbard, mesmo em momentos de nossas vidas que nós discordávamos mais, você sempre foi humilde de chegar, peraí, por que você está me batendo nisso? E eu acho que manter essa coisa que às vezes nas redes sociais não se tem. O teu trabalho na Veja foi muito importante, hoje na Jovem Pan é fundamental. E você está com um curso, Pensadores da Liberdade. E é um trabalho que está reunindo aí uma trajetória tua de uns 20 anos se dedicando à defesa da liberdade, tanto numa posição, num primeiro momento, mais libertária, hoje numa posição de um conservadorismo moderado, não reacionário. Você pode falar um pouco para o pessoal que está aqui nos acompanhando desse teu curso, que eu acho que está encerrando as inscrições hoje, inclusive. Então, eu recomendo o curso do Rodrigo. Fala um pouco mais para a gente. Maravilha, agradeço a oportunidade, Alex. É interessante, né? Porque, vamos lá, né? Eu sou figura pública, escrevi em tudo que é veículo de comunicação e tenho um estilo de comunicador, que é um tanto agressivo, um tanto direto, brincam, faca tramontina agora, né? Que fazem essa brincadeira. E aí eu reuni 570 mil seguidores lá no Twitter e tudo mais. Legal. Eu sempre pensei assim, vamos arredondar para 500 mil seguidores, né? Desses, 10% estão interessados em acompanhar mais de perto o que eu de fato escrevo. Então tem lá uma imensa maioria que quer a treta, que olhou uma coisa ou outra e gostou e segue. Legal, faz parte. Mas esse cara conhece o Constantino combativo, o Constantino da treta, o Constantino que briga com um bando de esquerdinha. Legal. 10% é 50 mil. É gente para burro. Esses eu estou pensando e tentando lapidar melhor. Os que estão interessados em conhecer o que dá origem à minha argumentação, ao meu pensamento. Né? O que sustenta, o que está por trás. Então tem lá um universo legal, eu estou chutando, estimando em 10%, 50 mil pessoas. É com esses que eu quero falar de forma mais calma. Então, uma parte deles está acompanhando a gente aqui hoje, porque o cara está sábado ouvindo isso, ele está interessado em alguma coisa muito mais profunda do que uma treta de Twitter. Né? Então, quem está aqui já provou que é parte desse grupo. Aí, nós vamos pegar e tentar filtrar ainda mais, afunilar ainda mais, para ver, cara, quem está disposto a dedicar 20 horas, porque aí tem a live e aí tem o curso, né? Quem está disposto a dedicar 20 horas do seu tempo, que a gente sabe que é uma coisa cada vez mais valiosa, escassa, então não pode brincar com isso, você tem que ser objetivo, você tem que agregar valor
senão você está enrolando, né? 20 horas do tempo para pegar meus 20 anos de leitura, com uma qualidade que eu tenho, pelo menos pelo feedback de muito leitor, que é a forma sucinta e didática de conseguir transmitir, mastigar o conteúdo, né, para esses alunos. Então, já bati hoje 1.000 inscritos, fiquei muito feliz com isso, né? São 1.000 pessoas, eu sei que não é barato, adoraria poder cobrar menos, mas hoje em dia os liberais, a direita em geral, está aprendendo também que a forma importa, que você tem que preparar um conteúdo com uma produção decente. Nós não podemos deixar só o padrão Globo na mão de progressistas, né? Então, o Brasil Paralelo tem feito um bom trabalho sobre isso. É importante, e isso custa. Isso custa dinheiro, tem uma equipe toda de marketing por trás, uma equipe toda de produção e edição por trás. Eu gastei grana, upfront, inclusive. Então, infelizmente, eu não posso colocar um valor baixo. O que eu posso fazer é dividir em 12 vezes e tudo mais, que é o que eu fiz. Então, dá lá uma pizza por mês. O sujeito vai comer uma pizza por mês, ele pode estar comprando o meu curso. São essas 20 horas de aula que eu peguei. E óbvio que o critério é arbitrário, Alex, mas eu peguei 20 pensadores que eu quis para poder mastigar 1 hora de aula ou 1h30 de aula, na média, cada um, para poder realmente, para não ser aquela coisa de leitura em 2 minutos sobre Nietzsche. Né? Aquilo não agrega nada. Agora, 1 hora, 1h30 de aula sobre Thomas Sowell, sobre Mises, você vai sair entendendo o que o cara pensava, o que ele de fato defendeu e como isso conversa com outros pensadores. Então, eu peguei os clássicos, aí tem lá o John Locke, o David Hume, o Edmund Burke, o Tocqueville, né? O Bastiat. Peguei os contemporâneos, aí eu peguei o Scruton, o Dalrymple, o Jordan Peterson, a Hilma Fab, que é uma ilustre desconhecida no Brasil, mas que eu gosto muito, né? Li uns 4, 5 livros dela numa talagada e resumi isso tudo. Tem o Popper, que eu já mencionei, e aí fiz outros 2 módulos à parte, por acaso que você mencionou, porque eu já tinha muita bagagem, que foi o módulo dos austríacos, e aí eu peguei Mises e Hayek, e o módulo do objetivismo de Ayn Rand, que tem lá 1h30 de aula sobre ela. Já com uma visão mais crítica, que eu falo no final. Então eu brinco que no meu curso tem um spoiler, que nem filme tem um spoiler. Edmund Burke vence no final a batalha. Mas assim, você vai ouvir os argumentos dos liberais. Você vai ouvir os argumentos. O cara mais libertário, ele vai fazer meu curso, no mínimo, ele vai sair com muito mais embasamento para ele defender o que ele defende, porque ele vai ter conhecido mais a fundo todos os contra-argumentos dos conservadores. Ele vai ter conhecido. Se ele, depois disso tudo, resistir ao corredor polonês, é porque ele realmente é um libertário e ele está convencido daquilo. Mas o meu curso vai apresentar o libertário, vai apresentar o Mises, vai apresentar a Ayn Rand e vai apresentar o Burke, o Kirk, e aí eu não podia deixar de falar. Tem um capítulo que eu escolhi o Russell Kirk, que foi uma influência muito boa e dica tua. Eu lembro até hoje o contexto que eu li, porque tem isso também, eu tenho uma memória boa para certas coisas. Eu li o livro que você mostrou do Kirk, da Prudência, em Angra dos Reis. Eu estava numa lancha, com amigos, família. Eu peguei esse livro, fui para uma praia, era uma praia pouco movimentada, sentei debaixo de uma árvorezinha e fiquei lendo. Minha mulher achou que eu tinha enlouquecido. E eu falei, caramba... Trocamos muitos inboxes nesse período. Exato, e é uma leitura boa, né? Não é uma leitura, um romance que você lê debaixo do coqueiro, é uma leitura que te faz pensar. Eu adorei. Então tem lá um módulo, um capítulo sobre o Russell Kirk, que eu resenho, e está no meu curso, portanto você está no meu curso, O Peregrino. O teu livro sobre o Kirk, você que é um profundo conhecedor, já foi em Mecosta várias vezes, né? Eu morei lá durante 8 anos, na verdade. Assim como você está hoje, morando aí em Cuba, continental, Flórida, eu estive 8 anos morando a 40 graus abaixo de zero em Mecosta, lá com a família do Kirk. Então você é o brasileiro que mais conhece Kirk. E eu, por isso mesmo, peguei e usei o seu livro como base também, além dos livros dele que eu li, o The Conservative Mind, esse da Prudência, e fiz uma aula também de Russell Kirk, que é alguém muito interessante, né? Então, eu acho que o curso ficou muito completo nesse sentido, né? Não quer dizer que esgota. Vamos ver se, quem sabe, no futuro faz o 2,
com outros 20 pensadores, porque não falta pensador interessante. Né? Estão pedindo para salvar, Alex. Não desliga sem salvar, porque aí eu mesmo pego também e posso jogar no meu YouTube. Claro que não, vou salvar. Eu estou salvando todas. Beleza. E você falando do Kirk aqui, é uma novidade. Eu já posso apresentar, estou como editor-chefe da LVM, mas eu continuo prestando amarelo, né? consultoria para outras editoras. Vai sair a Mentalidade Conservadora pela Realizações, nosso querido amigo Edson. E aí é uma coisa importante, esse mercado editorial precisa de mais parcerias, a competição é importante, só que eu mesmo na LVM mantenho uma cordialidade com o Edson, com ainda sempre. Com o Pedro Almeida do Aves Rara, são pessoas que... Mesma coisa com o Pedrão Querido. Estão fazendo um trabalho que só cresce para todo mundo. Para a gente é ótimo que tenha esse mercado mais desenvolvido. Né? Esse livro do Kirk que você vai lançar é maravilhoso, maravilhoso. Eu vi já, muito bonito, inclusive, um amarelo, capa amarela. Ficou muito legal. Já pedi ao Edson para colocar você na lista de quem vai receber de presente, como sempre. E, inclusive, mesmo estando na LVM, como eu escrevo o prefácio do livro, faço uma introdução, o que é esse pensamento conservador do Kirk, onde se diferencia de outras vertentes conservadoras, e escrevi um longo pós-fácil, aí meus exageros, são 90 páginas, apresentando a mentalidade conservadora brasileira, desde do Visconde de Cairu, o nosso Burr, até o João Camilo de Oliveira Torres, o nosso Kirk. Então, espero também dialogar sobre esse livro comigo, outras pessoas, nossa querida Ana Paula Henkel, que tem estudado muito nos Estados Unidos. Então, acho que tem um grupo, Bruno Garchagen. Então, acho que timaço. Uma discussão, tem uma turma que está trazendo reflexões, argumentos, autores. Isso tudo é muito bom para florescer o movimento liberal, conservador no país. Eu só não disse o endereço, tá? Para quem quiser. É Cursology, porque você mencionou a Ana Paula, é exatamente por onde ela lançou o curso dela, e o Garchagen também. Exatamente. É da Renata Barreto, então a empresa da Renata Barreto é a Cursology, com Y no final, cursology.com.br. Vai lá, inscreva-se. São as últimas horas. Agora, de fato, são as últimas horas para se inscrever. E eu recomendo muito, nós estamos fechando aqui. Em 2019, 2020, 2018. Estivemos juntos em Porto Alegre, no Fórum da Liberdade, de novo. E você e eu, os dois ciceroneando Theodore Dalrymple. Que maravilha. Para concluir essa live, e você escreveu o prefácio para texto. O Dalrymple é um autor que eu, de novo, por nossa amizade, relações de redes sociais, eu vi o Dalrymple, esse agnóstico, esse psiquiatra, um homem voltado à razão, mas que usa a razão e a experiência, a questão empírica, para defender posições conservadoras que, agora com a morte de Sir Roger Scruton, podemos dizer que o maior conservador britânico é Dalrymple. Você pode dar um pouco do teu testemunho, da importância desse trabalho do Dalrymple nessa tua mudança também? Vamos lá. Ele foi a maior influência. Eu tive muito orgulho de jantar com ele e o Hélio Beltrão na mesa, nesse evento, e mediar, né, uma palestra dele, e fazer as perguntas. Tem no YouTube. O Dalrymple, o cara que eu mais li na vida, Mises, acho que eu li 12 ou 13 livros, Hayek por aí também. O cara que eu mais li na vida, pelo incrível que pareça, mas é porque aí é covardia, porque envolve literatura, foi o Mário Vargas Llosa. Tá? Mas sem ser ficção, o cara que eu mais li na vida foi o Dalrymple. Eu li quase tudo, uns 15 livros dele. Né? E o que eu gosto no Dalrymple? Né? De forma muito sucinta, por isso que eu tenho muito esse feedback, Alex, eu gosto muito disso, eu não sou um cara prolixo. Né? O Paulo Guedes me exercitava muito isso. Eu era analista na empresa do Paulo Guedes, quando ele era sócio da gestora, eu ia para a Rússia, para a Coreia, fazer os cases, as análises, eu voltava, o tempo era escasso, ele fazia uma reunião ali, eu tinha que mastigar. Então ele virava para mim e falava assim, vai lá, o case da Rússia. Aí eu olhava para ele e falava assim, Putin é o Pinochet russo. Aí ele, gostei, entendi. Autoritário,
destruiu a democracia, mas vai ter uma agenda econômica mais livre. Então não vai implodir a economia no curto prazo, exatamente. Então, assim, esse poder da síntese é importante. E vamos exercitá-lo ao máximo agora. Dalrymple em uma palavra. Se você tivesse aquele ping-pong, aquele queima-fogo, Dalrymple em uma palavra. Prático. Ele é um cara, você já disse aí, ele é psiquiatra, trabalhou 14 anos em prisões nas periferias de Londres, viajou e morou no mundo todo exótico, esteve na Coreia do Norte, esteve na África, esteve em tudo que é lugar esquisito, trabalhando, morando como médico. Então, a abordagem do Dalrymple é bottom-up. Ela é toda de baixo para cima. Ele é o anti-pain por definição. Ele é o cara que olhou o estrago das ideias cosmopolitas, progressistas da costa, dos cidadãos do mundo, das abstrações, de lugar algum para lugar nenhum. Ele olhou o impacto disso na vida de pessoas de carne e osso, na periferia. Ele atendeu pessoas assim. Ele atendeu nas prisões, nos consultórios, pessoas que estavam pagando um preço pela disseminação dessas ideias subversivas, revolucionárias, que implodiram os pilares e esgaçaram o tecido social na sociedade. Ele viu. Então, a prosa dele é muito limpa, é muito clean, o estilo dele é muito direto, é uma delícia ler os livros dele. Para quem não leu, eu recomendo, é uma delícia. É uma conversa ali, eu lia muito em Angra. Né? Eu ia muito para Angra, carnaval, que eu não tenho paciência, não suporto ficar vendo. Né? Eu pegava carnaval e lia Dalrymple. Eu tenho no Google, se você for procurar minhas resenhas do Dalrymple, tem um lá que eu digo, estou aqui no carnaval, acompanhando ele, falando sobre litter, sobre sujeira, sobre sentimentalismo tóxico, né? A era do não julgamento. Olha, é fantástica a abordagem dele, porque ele vai observando essas coisas. Né? Por exemplo, quando as pessoas reclamaram que a rainha Elizabeth não chorou em público na morte da princesa Diana. Aí ele vem falando assim, gente, vocês estão numa era do hipersensacionalismo, sentimentalismo, tudo é genuíno, é bom, deixa florescer. Não! A rainha é rainha, e é rainha de outra época, inclusive de outro tempo, né? Porque é imortal. Ela entende que a contenção das emoções é uma virtude vitoriana. E não, é o máximo, olha só, eu faço tudo que me dá na telha. O meu cachorro também faz tudo que dá na telha. Ele faz cocô em praça pública. Me deu vontade de ir no banheiro, vou fazer em praça pública porque eu sou genuíno. Não, você é tosco. Aristóteles já dizia, né, que o homem é um animal político, social. Só pode abrir mão disso um deus ou um bruto. Como não existe deus humano, são todos brutos. O Freud também entendeu a mesma coisa. Mal-estar na cultura, que é um livraço, aliás, Freud é muito deturpado, hein? Eu sou casado com um psicanalista, psicóloga e filho de psicanalista, psicóloga. E li Freud. Eu gosto da interpretação da Rudinesco. Freud é um conservador, se você for filtrar. Claro que algumas ideias... Um robesiano ainda por cima. Exatamente. Claro que algumas ideias dele deram margem a um pensamento, né, subversivo e tudo, na questão sexual. Mas você lê o Mal-Estar na Cultura, é um livro de um conservador, é um livro de um cara que está virando e falando assim, nós temos um preço a ser pago por viver em sociedade sendo o que a gente é. Se você quer chamar de liberdade, dar vazão às suas pulsões, aos seus impulsos, ele não gostava da palavra instinto, mas se você acha que liberdade é você fazer o que quiser, isso tudo leva à pulsão de morte, à autodestruição. Nós precisamos desses freios. E daí o mal-estar, porque nós somos animais fadados a viver com insatisfações, porque temos que ceder uma parte da nossa liberdade para ter a vida em sociedade. Então, essa percepção dele é conservadora. Então... Rodrigo, o Instagram aqui está dizendo que temos 19 segundos. Não, e tem que desligar, senão eu não consigo jogar no YouTube. Tem que desligar. Te agradeço muito a participação. Vamos nos falando. Vou salvar aqui Abração. agora. Obrigado. E espero ter outra.